Tá me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais um webinar aqui na JetBov. Hoje a gente vai falar sobre o sistema de produção da cria. Eu me chamo Isabelle, sou consultora aqui da JetBov, sou técnica em agropecuária e estou cursando medicina veterinária. Quem vai participar comigo é o Johnny, ele vai se apresentar também. Boa noite a todos. Eu sou produtor rural e sou administrador. Tenho um mestrado em educação financeira e sou usuário do JetBov e também agora sou consultor nessa área de gestão de fazendas utilizando o JetBov. Legal, o Johnny vai dar uma introdução para a gente, mais ou menos do que a gente vai falar hoje, e depois a gente entra em alguns índices. Pessoal, a ferramenta que vocês estão usando no cantinho direito tem várias opções ali, se não me engano, a terceira ou a quarta é de perguntas. Então, no decorrer aí do webinar, vocês podem ir escrevendo as perguntas e aí no final a gente abre para ler ela, tá bom? Fiquem bem à vontade. Então, novamente, boa noite a todos. Então, assim, sobre a revolucionando o sistema de cria, seja os resultados da sua fazenda decolar. Então, hoje, nós não podemos mais trabalhar nas propriedades rurais como antigamente, né? Eu estou vindo de uma quarta geração, né, na pecuária, e também, assim, 5 anos atrás, meu pai faleceu, a gente teve que assumir, né, assumir a propriedade, e fomos com muita dificuldade, mudamos o sistema que era antes, né, era um sistema que comprava e vendia, engordava e tal, e hoje nós trabalhamos exclusivamente com a cria. E aí, dentro desse período, nós encontramos aí o JetBov, porque até então todas a nossa gestão é feita por planilha, e isso dificulta bastante. E o que é interessante nessa questão da gestão é porque se hoje nós não profissionalizar a gestão, não vai vir os resultados. Até porque é o seguinte, produzir o bezerro, criar, isso aí o produtor já sabe há muito tempo, já tem um conhecimento, pode ser que ele precise de alguns ajustes, mas o principal ajuste hoje é na gestão profissional das fazendas. Né? Muitos dos produtores, eles olham a pecuária de corte como segunda, terceira, quarta ou quinta atividade econômica. Muitos têm renda de outras áreas, né? Então não vê a pecuária como a principal atividade. E hoje o trabalho que a gente tem feito aqui pelo parceiro do criador é justamente isso, mostrar o patrimônio investido, né, em terra, em gado, estrutura, e precisa de que essa estrutura dê um retorno. E aí nós linkamos esses indicadores, né, que nós vamos falar mais à frente, a importância da prenhez, índice de prenhez, índice de desmama, aborto e de mortalidade. Porque a cada tempo, né, vamos dizer assim, lá na época do meu avô, era a época das vacas gordas, então assim, a margem de lucro era muito alta. Né? Então, as terras eram baratas e as coisas iam acontecendo. E hoje a pecuária de corte ela tem uma concorrência enorme. Né? Aqui na minha região, eu estou aqui em Porangatu, no norte de Goiás, e a propriedade minha fica no sul do Tocantins, que é no Cariri. A gente tem uma pressão muito grande da soja. Né? Então, se a pecuária não tiver rentabilidade, ela vai ser, aos poucos, principalmente as melhores terras, elas vão ser sufocadas pelos arrendatários ou compradores de terra na área de soja. E a gente percebe aí, né, no final de dezembro para cá, né, a alta da arroba, né, do boi, e isso reflete na cria, e, na verdade, nada mais é do que simplesmente alinhando, né, os investimentos, né, porque se a gente pegar os índices anteriores, deveria estar nesse patamar ou mais para rentabilizar o produtor rural. Então, se o produtor ele olha a sua propriedade como uma empresa, que na maioria das vezes ele tem uma empresa na cidade,
ou ele tem um outro segmento, ele é médico, ele é autônomo, é um advogado, alguma coisa assim, se ele levar a pecuária da forma que é para ser feita, ela vai ser rentável tanto quanto a soja, a cana, e aí, só para você analisar, nos últimos 10 anos, se a gente pegar o tamanho que foi reduzido a área, né, de pastagem no Brasil, para tanto que aumentou o rebanho. Então, isso acontece pelo fato da melhoria da produtividade. E hoje, junto com o JetBov, eu percebi, assim, eu sou usuário do JetBov há mais de, acho que 2 anos, então, o que eu consigo é o que eu achava, né, que eu poderia ter como resposta. Hoje eu tenho um relatório, numa agilidade, meu funcionário lá na fazenda, ele pega no dia da inseminação, ele lança, eu tenho informação onde eu tiver. Hoje, com a internet, a gente não precisa mais estar lá presente, né, na propriedade. Mas a gente tem que pegar esses dados e analisar e tomar como uma estratégia dentro da pecuária, né? Porque, na verdade, nós somos empresários da pecuária de corte. Nós não somos, minha rocinha, minha fazendinha, não. Se for pensar assim, é uma chácara, sei lá, e ter um lazer. Na verdade, não. Hoje, aqui na nossa região, é barata a terra, né? Sai na faixa de terras boas entre 10 e 15 mil hectares, ou terras mais brutas, mais a ser trabalhada, na faixa aí até de R$ 3.000 o hectare. Lógico que é diferente da realidade de vocês. Não sei se a maioria de quem está participando é do sul, aqui da região, mas isso é um patrimônio enorme. Se você pegar uma propriedade, né, hoje, a maioria da pecuária de corte tem uma vaca em 1 hectare, e ela não está dando conta de dar um bezerro, então, assim, melhor pegar o dinheiro e pôr na poupança. Você fica com menos problemas, você não precisa preocupar com morte por raio, por fome, cobra e N outras coisas. Então, assim, o que a gente, o pessoal do JetBov propôs a gente fazer essa discussão aqui hoje, né? Até que ponto é importante, né, estar na pecuária. Se eu quero estar na pecuária hoje, eu tenho que estar profissionalizado. Tem muitas tecnologias, tem muitas coisas, mas eu tenho que ver principalmente a realidade da minha propriedade. Legal, isso daí, Johnny. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Vou começar a apresentação de alguns índices e um pouco da parte mais técnica. Johnny, eu peço que tu feche a webcam um pouquinho, porque daí eu vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Primeiro índice que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho é o de taxa de desmame versus o custo de produção de um bezerro. Então, a gente pode ver ali no gráfico, né, que a taxa de desmame está relacionada com o preço de bezerro, no sentido de que quanto maior a taxa de desmame, menor vai ser o teu custo de produção, né, desse bezerro, né? Obviamente que esse gráfico aqui ajuda a gente a entender bastante coisa, mas o mais importante que a gente tem que tirar daqui é como a gente consegue aumentar essa taxa de desmame, né? Como que a gente consegue economizar no custo de produção desse bezerro? Então, aqui estão algumas dicas. A primeira coisa que a gente tem que pensar, e a mais importante, é a parte de sanidade, né? Que está ligado com a mortalidade de bezerro. Então, esse bezerro precisa estar vivo, né? Obviamente, para conseguir alcançar o desmame. Isso está ligado com os cuidados neonatais, que vão lá, fornecimento de água, cura de umbigo, garantir que esse bezerro consiga mamar o colostro, que isso produz anticorpos, as vacinações, né, ter um calendário, um cronograma bem definido, um cronograma sanitário muito bem definido, garantir principalmente a gente consiga fazer um cronograma que atenda a coccidiose, clostridiose, tristeza parasitária bovina. Então, algumas coisas aqui, principalmente na parte sanitária mesmo, é muito importante nessa fase aí, para a gente conseguir levar esse bezerro até o desmame, tá? E garantir que a taxa seja maior. Outra coisa também é o pasto, né, de alta qualidade, um pasto bom.
Então, o bezerro e a matriz não tem que ficar naquele pasto que é o pior da fazenda, eles têm que ficar num pasto bom, de uma boa qualidade, que é outra coisa que também está direcionado e ligado com essa parte da taxa de desmame. Próximo índice que eu separei aqui para a gente falar um pouquinho. Johnny, quer fazer algum comentário? Sim, é só voltar a tela, só para a gente perceber o seguinte. Pensa o seguinte, o seu funcionário que está lá, toda a questão de custo fixo, ele vai acontecer todos os meses, independente se você vai ter um bezerro ou 10 bezerros, né? E outra coisa que é importante também para a taxa de desmame é o período tanto da estação de monta como também da aparição dessas vacas. Porque um bezerro que é parido, a vaca na nossa região aqui, quando pare na seca, então, assim, ele sofre muito, ele perde uma arroba, dependendo da época que ele vai nascer, ele pode ganhar até mais uma arroba, ou perder essa uma arroba. Então, assim, os bezerros nascidos entre setembro e outubro e até novembro, quando eu vou fazer a desmama dele, ele tem uma arroba a mais. Se a gente levar em consideração que, inclusive até o slide mostra, né, o bezerro que o Angus, que na faixa aí hoje, né, comprado no quilo, quanto que eu não estou aumentando, né, de receita na minha fazenda, né? Aumentando receita, eu vou reduzir custo fixo e vou aumentar a lucratividade da minha fazenda, né? Agora, se eu faço uma estação tardia, ou tenho uma estação, não existe nem estação de monta, nasce bezerro todo dia, ou todo mês, lógico que a natureza ela tem um período que a maioria das vacas elas vão emprenhar e parir. Mas se eu tenho nascimento de bezerro, janeiro, fevereiro, que é esse período nosso aqui da região, né, no norte de Goiás e sul do Tocantins, que é na época da chuva, então esse bezerro ele vai ter mais doença, ele vai ter mais dificuldade, e quando ele estiver lá com seus 5 meses, ele está nascendo. Então, quando ele tem o seu potencial de crescimento, ele não vai crescer. Então, dá importância, mesmo que não faça inseminação artificial, faça uma estação de monta com seus animais, né? Por quê? Porque as vacas elas estão num período de melhor momento para prenhez, né? E da mesma forma, essa taxa de desmame você consegue aumentar mais. Os bezerros nascidos em setembro e outubro, eles além de ter um peso melhor, por que ele tem um peso melhor? Porque o umbigo dele curou, ele conseguiu, esses primeiros meses, ele não tem chuva, ele não tem nenhum um parasita para desenvolver, para atrapalhar o crescimento dele. Então, é bem importante isso. E com isso, vai refletir lá no lucro da propriedade. Exatamente. Com os bezerros nascendo no mesmo período, também fica bem mais fácil esse controle sanitário de fazer todos esses manejos neonatais. Próximo índice que eu separei para a gente falar um pouquinho é o índice de fertilidade barra prenhez. Então, tá ali o cálculo, né? Como a gente calcula para ter esse número em mãos. E algumas dicas para a gente conseguir aumentar esse índice. IATF, observar a qualidade do sêmen, cuidar no armazenamento, no descongelamento, capacitar o inseminador. Esse é um ponto muito importante que às vezes a gente não dá muita bola, mas nem sempre quem insemina é médico veterinário, zootecnista e tudo mais. Então, capacitação desse inseminador e acompanhar, né, como é que está indo o desempenho de cada inseminador é muito importante. Aqui também entra essa parte de controle do sêmen, como eu falei ali, armazenamento, descongelamento, tomar bastante cuidado. Johnny? E outra coisa interessante que você comentou na hora da inseminação é o tamanho dos lotes, né? E principalmente as fazendas que contratam serviços terceirizados, tem que ser feito um trabalho interno e dessa equipe que vai vir. O que é o trabalho interno? Vou ser bem sério com vocês. Se você tem um pasto de qualidade, tem água de qualidade, os seus funcionários são tranquilos com esses animais, dia de inseminar não é dia de gritar, não. Eu falo assim porque muitas fazendas que nós estamos agora iniciando com os nossos clientes, essa questão da inseminação, ainda bate muito no animal, grita muito. Isso não é bom para a inseminação, nem para a vaca, porque ela já está com todo o estresse de estar no curral, estar no ir para um brete,
né? Tomar medicação, né? Ter que gerar esse cuidado desse sêmen aí para gerar um bezerro. Então, todo cuidado que você tiver é pouco. Põe pasto mais próximo, coloca, não corre com esse gado, toca devagar, aparta os bezerros se for vaca parida, senão vai judiar o bezerro. De preferência, põe o bezerro num lote que não tem barro, né, que nessa época de chuva. Outra questão importantíssima em relação à fertilidade é a nutrição. Eu digo que todas as fases dos animais, e hoje é um dos mercados mais concorridos que tem, é essa questão da nutrição. Todo mundo pode fazer um sal bom, mas de reprodução é para poucas marcas. Por quê? Porque hoje a maioria já está assim, tem quanto de fósforo? Mas esqueceu dos micronutrientes, do selênio, não preocupa com a absorção. Às vezes um sal ele tem 90 gramas de fósforo, porém ele não é absorvido pelo animal. Então tudo isso tem que ter cuidado. A equipe que você contratar, como você está contratando, converse com ela. Nós vamos fazer lote menor de 100. Fazemos 2 lotes, um de manhã e outro à tarde. Porque se depender muitas vezes da equipe, quer fazer tudo de manhã, 300 cabeças, aí vira aquela correria, perde sêmen, perde estresse o animal, vira aquela correria danada. Tudo isso faz o índice de fertilidade cair. Seu animal pode até estar apto a receber a fertilidade. Porém, com todas essas questões que nós falamos aqui, você pode perder vários % aí da sua prenhez, né? Taxa de prenhez. Legal. O próximo índice, então, é o de fecundidade, né? Natalidade. Como a gente mede o resultado das fêmeas em cobertura, quantas conseguiram parir bezerros vivos ou não. Então, ali está o cálculo também, né? A forma que a gente calcula esse índice para ter em mãos. E essa tabelinha ali é muito interessante porque é o efeito da eficiência reprodutiva na estrutura do rebanho. E aí ele mostra quantas matrizes são necessárias para produzir 100 crias por ano. E aí depende do número da natalidade ali. Então, 85% é quase a metade, né? E se a gente for lá para 40%, é o dobro de matrizes. Isso é interessante porque a gente consegue economizar, né? Na parte nutricional, como o Johnny falou, então a gente vai economizar muito aqui. Na parte sanitária também a gente vai conseguir economizar, e aí a gente vai conseguir dar atenção para essas matrizes e o índice de natalidade vai ficar maior. Outra coisa importante aqui é a parte dos abortos, né? Então a gente tem que evitar aborto. E para a gente conseguir fazer isso é muito importante, de novo, a parte sanitária, isso é muito importante. E a gente também olhar o índice de score corporal quando for inseminar ou cobrir essa vaca, tá? Então o score tem que estar muito bom. Aqui os principais casos de aborto, então, brucelose, leptospirose, BVD, e são algumas das doenças que causam esse aborto, e que a gente tem que garantir a sanidade desses animais para que isso não ocorra. E uma coisa interessante também nesse índice aqui, todos eles, quanto menor, está levando o quê? A propriedade para o prejuízo. Porque é o seguinte, o nosso serviço está completo, produtor de bezerro, cuida da fase de cria, ele tem que preocupar em quê? Em desmamar bezerro. É isso que é a função hoje da pecuária de corte. Não adianta ficar com a vaca bonita, a vaca gorda, não sei o que, não adianta. Vaca que não emprenhou, que não pariu, que não desmamou bezerro, ela tem que engordar e ir para o frigorífico, entendeu? Por quê? Porque esse animal, algum problema ele teve, entendeu? Inclusive aquelas, principalmente com novilha, quando vira pare, vira vaca primípara, que ela não aceita o bezerro. Para que você vai ficar com uma vaca dessa, entendeu? Se você salvar o bezerro, essa vaca não serve, porque a principal habilidade que a vaca tem que ter é o quê? Maternidade, é cuidar do bezerro. Então, imagina o seguinte, se você vai para um índice de natalidade de 40%, você ter 2.500 vacas para ter 1.000 cria, 1.500 está fazendo o que no pasto? Dando custo. Eu vou para um índice de 85. Mesmo assim, eu tenho lá quase 180 vacas
desculpa, que se eu não vender ela, ou eu posso repor, posso pagar parte do custo, se eu não repor, ou desculpa, se eu não tirar esse animal da fazenda, é um animal que está me dando prejuízo. Outra coisa importante, não adianta eu ter um índice de prenhez de 85%, ter aborto, ter perca, e depois também eu ter perca depois do nascimento. Então, o nosso trabalho como pecuarista é o quê? Emprenhar a vaca, fazer vaca parir, que vaca cria o bezerro. Aí sim, eu falasse, minha fazenda dá 85% de índice de prenhez. Parabéns, mas desmama quantos por cento? Não adianta nada no meio desse caminho eu perder muita coisa por aborto. Por exemplo, falou das doenças. Como eu posso evitar as doenças? Hoje tem as vacinas reprodutivas. Né? Eu mesmo tenho, esse ano está sendo o primeiro ano que eu estou fazendo. Tem uma de aborto, tem de leptospirose, de todas as marcas, né? Aí você pode, né, pegar uma orientação qual a marca melhor e tal. Outra coisa que eu tenho que preocupar, que eu não sei na região de vocês, mas aqui na nossa região tem muitas árvores que são abortivas, ervas que são abortivas, tipo a mirindiba, tipo tamburi. Essas árvores têm que ser retiradas dos pastos, ou evitar que o gado fique nesses pastos. Por quê? Porque isso vai fazer a vaca abortar. Outra coisa, o animal tem que ter uma água de qualidade, isso faz ela abortar. Tem que preocupar quem faz ainda estação de monta com boi, se esse animal não está com alguma doença, se não está com uma brucelose e N outros que podem ser transmitidos e acontecer o aborto. Entendeu? Outra coisa que eu tenho que evitar, porque é o seguinte, nós temos que trabalhar naquilo que conseguimos evitar. A gente não consegue evitar um raio, né? Uma morte por raio, uma morte, no caso aí, cai o fio elétrico da rede, né? Até a própria onça e cobra a gente não consegue. Mas o que é da nossa responsabilidade, a gente tem que fazer bem feito, dar uma alimentação, fazer o controle sanitário, dar as vacinas que são necessárias, retirar essas árvores para evitar esses abortos. E locais, por exemplo, animal não é bom tomar água, beber água de represa, principalmente na seca, é uma água parada, é uma água suja. Cerca isso, disponibiliza água em bebedouro. Tudo isso vai fazer com que essa taxa de natalidade, de desmama, seja melhor. Não adiantou nada você e a equipe do seu veterinário comprar o melhor sêmen, os melhores medicamentos e ter 90% de prenhez. Se você lá no final só está conseguindo desmamar 70 bezerros num lote de 100 vacas. Então, assim, 20 bezerros ficou aí no caminho. Por que está ficando? Igual, daqui a pouco vocês vão perceber que com o JetBob a gente pode utilizar isso e saber, né, ter essa informação. E aí, por que a informação é importante? Porque com a informação eu consigo ir resolvendo os problemas da minha propriedade, da minha empresa rural, né, que é a fazenda. Legal. Então, o próximo índice, como o Johnny estava falando, é a taxa de desmame, tá? Esse é o principal, mais importante da reprodução. Porque, como ele falou, não adianta nada a gente ter um índice de prenhez alto, tudo certinho, e chegar aqui e desmamar pouco bezerro. Porque depois do desmame que a gente vai conseguir vender o bezerro, né? Se você faz só a cria, e é isso que vai dar resultado para minha fazenda. Né? Então, nesse índice aqui, a gente tem que prestar atenção que ele é resultado da baixa mortalidade e da alta fertilidade. Então, ele está altamente ligado com os índices anteriores. Tá? Então, a gente tem que iniciar lá mesmo quando vai inseminar, já tem que tomar cuidado como que vai fazer, já tem que tomar cuidado com o manejo sanitário, depois do nascimento, cuidados neonatais e tudo mais, para a gente garantir que esse bezerro consiga chegar até o desmame. Então, como diz, a gente já bateu na tecla, né, que taxa de desmame, desculpa, é a coisa mais importante que a fazenda tem hoje, né? Então, assim, esse aí é o que paga a conta. Não adianta, isso tem que ser falado. O cara que põe o sal no coxo, o vaqueiro, o inseminador, para todo mundo. Não adianta eu querer fazer aquele negócio.
Você finge que faz seu serviço, eu finge que você está fazendo, e no final a conta não fecha. Só vai pagar todo mundo se tiver bezerro, né? Então não adianta. Então, a taxa de desmame é isso. E outra coisa que a gente pode trabalhar com esse bezerro, né, que a gente pode aperfeiçoar. Podemos agregar mais peso nesse animal. Né? Temos várias técnicas hoje, tem CRIP, né? Tem desmama antecipado, tem N outras coisas. Então, desde que ele pague a sua despesa e dê lucro ao produtor, que não adianta. Eu tenho a fazenda limpa, bonita, maravilhosa, mas se eu não consigo pagar a conta, infelizmente não ficou bacana. Como o contrário também, não adianta eu deixar tudo de qualquer jeito e eu não consigo produzir nada, que eu não vou rentabilizar a minha propriedade. Agora a gente vai partir então para como a gente faz tudo isso que eu mostrei para vocês. Então, esses cálculos que eu mostrei nele para vocês, esse trabalho que vocês antes faziam na mão ou ainda fazem, pode ser feito automaticamente por dentro do JetBov. Então, agora eu vou focar um pouquinho de como é que a gente trabalha dentro da ferramenta. Johnny pode ir me ajudando, me corrigindo aí. Começando então, como é que o JetBov funciona? O JetBov tem uma parte que é no curral, no campo, que é o JetBov de campo, o aplicativo. O aplicativo ele vai substituir o teu caderno de campo, tá? Então, tudo que tu anotava no caderno ou levava o computador para o curral, tu vai utilizar o aplicativo para fazer esses manejos. E aí, focando em manejos de cria. Então, lá o começo é a inseminação. Primeira tela vai pedir qual é o manejo que você vai fazer, brinco. Aí depois vai pedir touro, sêmen, data de partida, o inseminador, o score, se tiver alguma observação, e próximo animal. Então é rápido, são 3 telas, onde você já informou a inseminação, essa matriz já está como inseminada na plataforma. Depois vai vir o diagnóstico. Então, lá na primeira tela a gente seleciona o diagnóstico, coloca o brinco da matriz, e na última tela confirma a prenhez ou coloca vazia, né? Prenha vazia. Automaticamente essa matriz que estava lá como inseminada vai ir para o status de prenhe ou vai voltar para o status de vazia a partir do manejo de diagnóstico. Tá, então, mostrando esses manejos que acontecem lá no curral, no campo. Depois eu vou informar o parto dessa matriz. Então, vou usar o brinco dela, vou colocar os dados do bezerro, raça, sexo, tudo certinho, foto desse bezerro, se eu quiser tirar também eu consigo. Tranquilo, informei o parto, essa matriz que estava como prenhe vai passar para o status de lactante. E depois eu vou desmamar esse bezerro, né? Aí o desmame eu posso fazer tanto a partir do brinco da mãe quanto a partir do brinco do bezerro. Então, vou informar ali, brinco do bezerro, peso de desmame, uma foto, se eu quiser apartar esse animal, e vou confirmar esse desmame. Automaticamente, essa matriz que estava como lactante vai voltar para vazia, ou se você já insemina ela enquanto ela ainda está lactante, ela vai ficar no status só de inseminada, né? Que ela estava inseminada e lactante. E aí, você realizou o ciclo reprodutivo, tá? Então, isso vai acontecer lá no aplicativo, nesse ciclo de produção da cria. E aí, partindo para a plataforma web, então, eu gerei o relatório aqui. Partindo para a plataforma web, é onde a gente vai analisar tudo que foi coletado lá no campo. Tá? Então, começa os manejos no campo, lá inicia tudo, é onde a gente garante, né, que os dados estão sendo coletados onde eles acontecem. Isso garante que o dado seja muito mais seguro, né? A gente consiga confiar muito mais nesses dados. E aí depois eu venho aqui, filtro por um período de data e vou analisar os meus dados. Então, aqui vai ter indicadores de bezerro, que vai mostrar o número de nascimentos nesse período, número de abortos, taxa de mortalidade. Descendo um pouquinho, vai mostrar a taxa de prenhez geral da fazenda nesse período, e aí por lote. É importante a gente saber, porque às vezes a taxa de prenhez está caindo em um lote só, e aí a gente tem que analisar o que está acontecendo com esse lote. Então, analise a taxa de prenhez por lote também. Nascimentos por período. Então, eu sei que teve 21 nascimentos, 4 foi no mês 10 de 2019, 16 foi no mês 9 e 1 foi no mês 8. Morte de bezerro por período aqui, ele não está dando resultado porque não teve, né? Relação de desmame, então vai conseguir acompanhar qual é a matriz que desmamou qual bezerro e o peso de desmame de cada um. Gênero de nascimentos por mês, então eu sei quantos nascimentos teve por mês, mas eu quero saber desses nascimentos quantos foram macho e quantos foram fêmea. É importante a gente acompanhar também. E aí aqui começam as estatísticas de inseminação, inseminador e sêmen ou touro. Então, quantas inseminações foram feitas por período e quem fez o nome do inseminador e quantas ele fez e a porcentagem que isso representa das inseminações.
Aí aqui está a tabelinha, né, acompanhando. Aqui é o touro ou o sêmen, dependendo da tecnologia que tu usa na fazenda para expor ou inseminar essa matriz. E aqui mais para baixo vai ter taxa de prenhez por inseminador, tá? Então, você vai conseguir só bater o olho aqui e ver quem foi teu melhor inseminador no período. E aí consegue priorizar ele para as próximas inseminações, né? Não tem por que deixar um cara que está com 43% se tem gente que está com 77% ou 100% de índice de inseminação. E aqui também vai ter estatísticas de taxa de prenhez por sêmen, né? Ou por touro. E aí, de novo, não tem por que usar um sêmen que está dando 68% se eu tenho um sêmen que está dando 100%. Aí aqui vai ter a tabelinha representando isso. Certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando ali no chat de perguntas e a gente vai dando uma olhadinha depois e respondendo, tá? Mas o importante é vocês saberem que todos aqueles índices que eu coloquei o cálculo ali, para vocês visualizarem como que é calculado, eles estão aqui, simplesmente faz os manejos no campo que já acontecem, só que hoje tu anota num caderno ou tem que levar o computador para o curral. Então, usa o aplicativo, faz a coleta e automaticamente esses índices vão tá aqui disponíveis para tu abrir o relatório a qualquer momento e analisar como é que tá indo a tua fazenda. É legal analisar e também tomar decisão, né? Não interessa a gente vir aqui, coletar um monte de informação, olhar isso aqui, tá, e o que eu faço agora? Então, senta com o teu veterinário, senta com a tua equipe, mostra o que está acontecendo. É claro que algumas coisas não se faz necessário mostrar, né? Mas alguns índices é legal conversar e tomar alguma decisão para a fazenda que vai melhorar esses índices. Então, uma coisa interessante também é quando você mostrou lá a tela do campo, toda vez que tiver oportunidade de fazer o manejo no curral, faz a pesagem do animal. Porque muitas vezes, o que vai acontecer? Na reprodução, como que acontece? A vaca, ela pariu o bezerro, ela perdeu aquele peso do bezerro e outros, né? Porque ela teve essa questão de ter parido. Então, durante os 30 dias, 40 dias que vai aguardar para entrar numa nova estação, esse animal ele tem que começar a pegar peso, entendeu? Então, vamos supor que você fez lá, que seja inseminação, que seja entrada da estação de monta, mas esse animal, vamos imaginar na questão da IATF, né? Você tem 4 manejos com o animal. Você tem o primeiro, que é o D0, né, que vai fazer o implante, você pesa o animal. Depois você pesa de novo no dia da inseminação. E depois de 30 dias, você pesa na ultrassom. É muito importante você estar muito alinhado com essa empresa que vai fazer a inseminação, porque o primeiro momento, primeira inseminação da fazenda, é bom passar no D0 a primeira, a ultrassom nesses animais, para ver se o útero está bom, se toda a parte reprodutiva do animal está bom para receber, porque há todo um investimento de medicação, de serviço, de sêmen, né, para que isso aconteça. Outra coisa, esse peso, ele vai evoluindo até essa vaca, vamos supor, ela embrenhou. Tem que continuar preocupado com nutrição, com pastagem. Uma coisa importante que a Isabela falou, muitos hoje, as propriedades, é procurar a vaca que está prenha, ela está no pior pasto da fazenda. A vaca que está parida, ela está no pior pasto. Por quê? O produtor acha que quem tem que ganhar peso, às vezes, são animais, são outros animais. E a vaca é o principal animal que precisa ganhar peso. Tem que comer a ponta. Depois você pode ir com outros lotes para ir comer nesse capim. Então, tem essa preocupação, porque duas coisas que se joga muito aqui nesse manejo: tempo e dinheiro. Não custa nada, se você já tiver a balança, pesa esse animal, né? Outra coisa, na hora que for fazer o diagnóstico lá de prenha ou vazia, né, igual tá aí no slide, separa esses animais, né? O animal que tá prenha, já deixa ele quietinho no pasto, com o seu bezerro, com a sua, né, tudo tranquilo, porque cada coisa que a gente fizer a mais nesse manejo, vai reafirmando essa taxa de prenhez até chegar lá no desmame, né? Porque se a gente levar de qualquer forma, é só onerando, só aumentando os custos da propriedade.
E esses índices é muito importante. Por exemplo, se o inseminador não está dando resultado, não, ó, evita de vir fulano, evita de usar tal sêmen. Não, ó, essa empresa esse ano não deu resultado, vamos optar por outra empresa. Né? Ver com seus vizinhos, até uma forma de economizar, porque todos eles cobram KM. Não, veio o meu vizinho, já vem, faz aqui em casa também, na minha fazenda. Então, tudo isso aí é importante para você estar otimizando e reduzindo o custo e obter mais lucro aí na propriedade, né? Porque eu imagino que todos os proprietários, além da paixão pela pecuária de corte, tem que viver, né? Tem que se manter, tem que ser rentável. Legal. Johnny, tem algumas perguntas aqui, eu vou lendo e aí a gente vai respondendo, tá? A primeira pergunta é do Ricardo Campelo. Ele perguntou qual é o número máximo de vacas em um lote em um lote no pastejo extensivo. Ó, isso não é uma fala minha, né? É uma fala na minha propriedade. Eu tenho tanto orientação na área veterinária como na área agrônoma. Eu fico mais na parte de gestão mesmo da propriedade. E o que o meu veterinário comentou, e a Isabela pode confirmar ou não, que lotes maiores de 150 animais, os animais já começam a se estressar. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, a vaca é uma presa, né? Então, ela precisa viver em grupo. E ela começa a não reconhecer o grupo. Se eu tenho um lote maior de 150, ela não reconhece. Com isso, dando conflitos. Dando conflito, aí começa. Conflito por água, conflito por sal no coxo, conflito em N outros aí. Então, assim, eu sempre trabalho com lotes até 100 cabeças. Né? Ah, mas a minha fazenda é muito grande, tem muito gado e tal, mas essa organização para viver em grupos dessa quantidade facilita o manejo, deixa o animal mais calmo e vai dar resultados melhores na sua propriedade. Exatamente. Tem a parte sanitária também, né? A hora que traz para o curral, o estresse é menor, não tem tanta. Imagina 300 vacas lá num lote, ou tem gente que faz lote de 700. Então, depende muito de região para região, mas esse número de 150 cabeças é um número bom, tanto para fazer manejo no curral, quanto para fechar o lote e tudo mais, né? Então, é, esse número seria um número bom por N motivos, como o Johnny falou, e ainda além o manejo sanitário no curral. E também tem uma questão seguinte, só para fechar essa questão, eu tenho uma propriedade que eu atendo, aí, assim, como a assessoria ela foi feita, não é para deixar uma receita lá para executar, não. Eu faço as intervenções e dou as minhas justificativas. Por exemplo, o inseminador organizou na cabeça dele que vai inseminar 1000 cabeças. 1000 cabeças num dia, 1000 cabeças no outro. Desculpa, 500 cabeças num dia, 500 cabeças no outro. Um lote de 1000 cabeças de gado. Eu sentei com ele, conversei com ele e falei para ele, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente trabalhar 2 dias, vamos trabalhar 4 dias. Porque, mas é muita coisa, tem que fazer muita coisa. Mas não adianta fazer e não dar índice. Vai fazer, vai dar 30%, vai dar 35%. Aí vai ser cobrado por quê? Pelo custo alto que está ficando. Então, o que foi feito? Foi feita uma organização dos lotes para trabalhar, né, eu estou falando, na faixa de 250, 300 cabeças por dia. Faz 150 cabeças de manhã, faz 150 à tarde. Ah, não, começou às 7 horas, 10 horas terminou, não tem problema. Vai levar esse gado com tranquilidade, vai almoçar, 1 hora volta de novo, busca o gado, ou já deixa o gado lá na remanga com água, se possível até com comida, né? No caso um pastinho, alguma coisa, toca esse gado, aparta os bezerros e vamos trabalhar. Né? Acabou ali com 3 horas de serviço, não precisa disso. Né? Eu sei que tem fazenda mesmo, tem aqui na nossa região, tem fazenda, tem 10 mil cabeças, 20 mil cabeças, é só se organizar, montar uma equipe, porque o índice que ele vai dar, a diferença que ele vai dar, é um prejuízo enorme. Não precisa dessa pressa. Nada é necessário de pressa. Então, assim, a minha sugestão é essa aí, entendeu?
É um paradigma grande, na verdade, né, Johnny? Dependendo da região, é um paradigma muito grande. Então, é legal ir trabalhando, né, os funcionários e pensando dessa forma aí, porque às vezes o teu índice baixo tá ligado a isso também, né? Tem outra pergunta aqui. Tá, Pode falar. tá relacionado, por exemplo, você entra num curral. Esses dias mesmo eu fui visitar a propriedade, esse cliente meu tem várias fazendas. Inclusive, eu fiz um comentário. Não, na nossa propriedade nós fazemos a vacina toda no brete, um por um. Ele falou, mas quantas vacinas que você faz lá num dia? Eu falei, 300 cabeças. Não, aqui tem que fazer 1.200. Tranquilo. Teve um treinamento de vacinação e toda a vacina que foi feita em novembro, dando trabalho, eles tendo que mudar, foi feita no brete. No final do dia, ele conseguiu as mesmas 1.200 cabeças. E com menos estresse, com menos dificuldade. Mesma coisa em inseminação, mesma coisa em manejo de levar e buscar gado. Né? Tem que. Porque é o seguinte: se eu vou fazer as coisas erradas, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para pagar o colaborador, não tenho dinheiro para reformar a fazenda, não tenho dinheiro para manter o negócio. Exatamente. Legal. Ricardo, certo? Ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, manda ali no chat pra gente responder. Vamos para a pergunta do Carlos Félix agora. Ele perguntou se é recomendado pesar o bezerro quando nasce e mais uma vez entre o nascimento e a desmama. Ou seja, nasce, pesa, depois pesa de novo e depois desmama. Então, assim, eu venho trabalhando nas propriedades da seguinte forma. Essa questão da pesagem, eu ainda não faço a pesagem ao nascimento. Mas, assim, se você puder pesar, é importante. Por quê? Por questão de seleção. Né? Se tem animais nascendo muito leve, algum motivo tem. Segunda coisa, eu sempre utilizo aproveitar o máximo possível dos manejos em curral. Eu não pego assim, vou pesar esse lote só por pesar. Na vacina, você tem várias oportunidades. Você vai vacinar o animal, você pode pôr um brinco, você pode numerar, você pode marcar, você tem que pesar todos os animais, ver animal por animal, qual que é a situação que ele está, porque o animal ele nasceu quase no mesmo dia que o outro e um animal está com 10, 15 quilos a mais. Quais são os motivos? Faça isso com calma. Lógico que, por exemplo, você vai fazer uma vacinação. Não, eu tenho que terminar tudo num dia? Não. Vai por lote, vai analisando, vai jogando esses dados no sistema. Depois você vai analisando esses relatórios. Outra oportunidade que você tem de pesar o animal é na questão aí da inseminação. Agora, o bezerro, o importante, porque o que acontece? O animal, aqui para nós as estações é assim, ele vai nascer entre setembro, outubro, novembro e dezembro, né, os 4 meses, e eu posso começar a desmamar ele a partir de abril e abril a junho, porque julho eu já sou obrigado a desmamar esse animal, porque está muito cedo. Então, se eu vasto na vacina de maio, né, que nós aqui é obrigatório, eu tenho uma noção desse animal, até para mim ver qual é a comercialização. Como que eu vou comercializar? Né? Porque a maioria das fazendas de cria, ela vende o macho e retém as fêmeas para a matriz. Agora, nas fêmeas, eu percebo o seguinte, você pode fazer o desmame, entendeu? Eu não sei se nem toda fazenda trabalha com novilha precoce. Né? A maioria das minhas novilhas estão inseminadas com 16 meses, certo? Então, o interessante é que depois que ela foi desmamada, a gente possa trazer ela no curral, pelo menos de 2 em 2 meses. Porque o que acontece? Que eu vou ver o ganho, isso o programa, na hora que você lançou no manejo, e sincronizou ele, você já sabe o ganho diário desse animal. Se não está ganhando peso, eu posso organizar isso novamente por meio da nutrição e por pasto. E eu já posso eliminar alguns animais. Eu estou vendo que o animal não está embalando, porque a ideia é o quê? Que aos 7 meses eu posso desmamar esse animal com 180 a 210 quilos aqui na nossa região.
e que ele possa entrar, né, com 14 a 16 meses na reprodução, como novilhas precoces, com 270 quilos. Então, ele tem que ganhar 90 quilos em praticamente aí, em 7, 8 meses. Então, eu só consigo saber se eu pesar e se eu tiver um sistema igual o JetBox pode me proporcionar o ganho médio diário, tá? Agora, tem algumas propriedades que não preocupam em ganhar esse tempo da novilha precoce, vai ser nela com 2 anos, ou põe em boi com 2 anos, aí você pode pesar ela nas vacinas, que já é excelente, porque tem fazenda que nem a vacina, tem tanta pressa em fazer a vacina que não aproveita essas oportunidades do animal já estar ali no curral. Ou às vezes deixa a vacina para fazer nos últimos segundos, né? Na última semana do mês de novembro, e aí acaba não conseguindo aproveitar o manejo mesmo. Então, o ideal é se programar, né? No calendário. O pior, né? Compra a vacina e não faz, né? Isso aí eu falo, isso é uma realidade. Né? É verdade. A pessoa não sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo da vacina de reprodução, né? A leptospirose lá. A dose, os 2 vacinas lá, ela sai 4 e pouco, 4,80, né? Ah, tá, é caro, fazendo o rebanho todo, mas se eu salvar 2 bezerros, paga a conta. Então, a gente tem que fazer essas contas. Por exemplo, um animal que morre por raiva, um animal que morreu, paga a conta todinha da vacina. E raiva não é igual a fitose. A fitose, quantos anos que a gente não vê falar de casa? Mas raiva, se for uma região que tem morcego, entre outras doenças que a gente sabe que uma vacina que custa 58 centavos, o produtor não quer fazer. Faz a fitose porque tem que entregar a documentação no órgão de fiscalização. Carlos, eu acho que tá certo. Se qualquer dúvida da tua pergunta, pode mandar ali no chat também. O Júlio perguntou qual a taxa máxima de prenhez que se consegue na pecuária. A taxa depende muito... Pode falar, Johnny. Não, pode falar tecnicamente, que depois eu vou falar a questão do custo aí Legal. de ficar buscando o máximo de... Então, se for pensar que em ATF, né, a gente já consegue chegar a 70%, tá? Esse é um número que já se consegue chegar, é possível chegar nesse número. Agora, se for pensar, se não fizer ATF, for fazer estação de monta, enfim, aí a gente consegue 40% a 60%, tá? Então, eu vejo essas questões assim, tem muitas fazendas que ficam disputando, né? O cara gosta, por exemplo, na agricultura isso é normal, né? O cara tem uma placa lá e o fulano de tal produziu 98 sacos de soja. Mas qual foi o custo para chegar em 98 sacos de soja? Né? Então isso é importante. A mesma coisa é com a IATF, entendeu? Se com 1, 2 IATF, tudo normal, você tem uma taxa de prenhez com até 3 IATF de 85%, 80%, 85%, é excelente. Agora, tem gente que, do mesmo jeito, o troféu fala que tem 93%, né? Eu já ouvi falar de 93% de prenhez. Gente, que custo que está chegando a ter uma prenhez dessa, de 93%? Né? Quanto de desmame também? Não adianta, aquela história, né? Eu ganhar todos os jogos do campeonato e perder a final, é a mesma coisa. Eu emprenho as vacas e elas vão perdendo, vão abortando. Quando nasce, morre, o que eu tenho de desmama já não reflete essa realidade. Então, é isso, assim, que eu comento. Se você trabalhar 2 IATF e o boi, ou 3 IATF direto sem boi, você chegando a 80%, excelente, 80%, 85%. Não precisa querer buscar mais do que isso, porque o animal, por si só, ele tem problema de útero, ele tem problema de reprodução, ele tem problema de várias coisas, que ele não emprenha mesmo. Legal. O Carlos fez uma pergunta também relacionada a isso. No caso dele, se ele faz 100% de ATF sem colocar touro, o que a gente fala para ele nesse caso? Qual que é o Carlos Félix aqui, lá de Caseara? Não, né? Recomendado pesar. Esse é o pessoal da minha região aqui, né? Então, o que acontece? Estação de monta,
talvez a Isabela, que é veterinária, ela possa, né, explicar um pouco melhor, mas assim, eu percebo que tudo que a gente vai fazer numa propriedade rural, a gente tem que ter a calma e a paciência da aprendizagem. A gente tem que aprender. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu estou 100% touro, né? 100% touro. Que não é ruim também, não. Se eu faço tudinho, eu faço exame andrológico no meu boi, eu ponho a quantidade certa, né? Tantos boi para tantas vacas, tal, também consigo um índice bacana. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu trabalhei com touro, aos poucos eu fui fazendo IATF. Hoje eu trabalho, eu não tenho nenhum boi na fazenda. Tudo é 100% IATF. Então isso foi uma aprendizagem. Por quê? Primeira vez que eu fiz inseminação, 2 inseminações, pus boi, deu média de 61%. Se alguém olhar assim, vai falar, nossa, péssimo, né? Mas o ano passado, a gente, numa inseminação só, com essas novilhas precoces, eu consegui 68% em uma inseminação. Então, assim, e consegui, né? 83% depois de 2 inseminações. Esse ano agora, eu tirei todos os touros por vários motivos, entendeu? Por custo, por questão de comportamento, não é fácil ter boi na fazenda, entendeu? Por questão, como a gente está trabalhando com novilha precoce, elas são leves, né? Hoje, uma novilha nossa emprenha lá com 330 quilos. Então, se eu pego um boi de 700 quilos, não tem explicação para dar certo, né? Então, eu tirei todos os touros, vendi os touros, aproveitei essa alta aí, né? E vendi os touros, e hoje eu vou trabalhar com 3 inseminação. Então, é o seguinte, tudo que você for fazer na sua propriedade, qualquer tecnologia que você for entrar, pense que as outras pessoas têm que aprender. Elas têm que aprender a manejar, elas têm que aprender, por exemplo, primeira vez que eu pedi para tirar os touros, para fazer estação de monta, a gente entraria com os touros em novembro e tiramos desde dia 15 de março, 15 de abril. O meu funcionário falou, você é doido, para que você está fazendo isso? É para fazer. Tá bom. O que aconteceu? Quando foi começar os nascimentos, o que ele percebeu? Todo dia, todo mês ele tinha que curar bezerro, cuidar de bezerro e tal. Aí o que ele percebeu? Que aí ficou ali 3 meses, 4 meses que nasce bezerro e se concentra em no máximo 2 meses. A maioria dos nascimentos é setembro, outubro e novembro. Aí dezembro nasce um pouquinho, em janeiro nasce mais um pouco. Então, tudo é aprendizado. Hoje, se você chegar lá na minha propriedade, eles não querem voltar para o boi de jeito nenhum. Porque boi pula cerca, briga, não entra no curral, entendeu? Sai para a fazenda dos outros. Mesmo que você faz cerca, você arruma tudo, e você não sabe se aquele animal, mesmo fazendo exame, se ele tá emprenhando as vacas, entendeu? A próxima pergunta é do Antônio Aleixo. Ele perguntou quais são os capins mais adequados para vacas de cria. Ele tinha perguntado no norte do Mato Grosso, mas ele fez a pergunta mais geral. Quais são os capins mais adequados? Quais são os capins mais adequados para vacada de cria no norte? Assim, a região do senhor, seu Antônio, é muito parecida com a nossa região aqui. Quando eu vou numa propriedade, eu vou ser bem sério com o senhor. Não existe capim milagroso. Que seja, primeira coisa, o que é importante é o que você tem ali. Vamos analisar. Vamos ver que estratégia nós vamos usar. Se a gente vai reformar, se vai, né, no caso, vai só recuperar, entre outras coisas. Mas aqui na nossa região, que eu venho trabalhando, eu trabalho com 3 tipos de capim. Que na nossa região aqui o andropólogo manda, né, que é um capim excelente para quando começou a chuva, com 15 dias ele recupera, assim, ele tem um pasto verde e ajuda muito. Inclusive, a gente brinca aqui que ele cresce no sereno, né? Nós também temos aqui o pane, que é o mombaça, é o zuri, né? Que ele não presta para seca. O andropólogo também para seca não é bom, porque ele não tem matéria seca, ele mal dá conta de manter a vaca. Mas o mombaço, o zuri,
na época da chuva, começou, deu 2, 3 chuvas, você jogou adubo nele, haja vaca para comer capim. E qual que é o capim que eu utilizo para seca? O braquiário. Ele é lento, ele demora mais de mês quando começa a chover para recuperar. O que, que eu faço? Eu sequestro o gado, eu tiro o gado de cima dele, deixo ele recuperar. Agora em janeiro eu deixo o gado cortar. Em fevereiro eu faço adubação e vedo ele para comer na seca. Então, assim, o capim ideal para a vaca de cria é justamente que a sua terra proporciona. Por exemplo, eu tenho um vajão lá, que cuia, é o mais zelado da vaca, entendeu? Porque não tem assim nenhum capim que é tóxico para a vaca. Tem essa questão. Às vezes o senhor tem um pasto que tem essas plantas que eu comentei, que elas são abortivas, entendeu? Mas e não existe capim milagroso. Isso aí eu quero, tipo assim, tem muitas variedades, tá saindo aí muita coisa, mas analisa, conheça, faça um experimento para depois trocar seu capim. Legal. Francisco Quadros perguntou qual seria o número indicado de vacas por touro. Aí varia de 25 no máximo até 30 por touro. Depende muito também, assim, né, de questão, se a estação, né, também for muito curta, se for um Também. pouco mais alongada, mas a prática é essa mesmo, 25, no máximo 30, com todos os animais aprovados, né, pelo exame andrológico, né, que Andrológico. não adianta controlar que não está servindo. Animais que, a outra coisa interessante que você tem que perceber é o seguinte, animais jovens com vacas jovens ou novilho, separado de boi erado, entendeu? Porque os animais mais jovens, eles vão ser, desculpa, os animais mais velhos não vão deixar os animais mais jovens, porque tem gente que não, né, mistura tudo. Então, às vezes você tem um boi mais novo, bom, só que ele lá no lote dele tem um boi maior, mais pesado, mais velho, que não deixa ele trabalhar, não deixa ele comer, não deixa ele fazer nada, só fica naquela briga do pasto. Tá. O Jorge perguntou qual o percentual ideal para iniciar o uso da IATF em uma propriedade que só usa estação de monta natural. Que só usa o monta natural, desculpa. Ele não falou estação de monta, só monta natural. Então, isso aí vamos imaginar o seguinte, você já tem todo um trabalho, já toda uma organização para trabalhar com boi na estação de monta, né? Você pode ir aos poucos, ou faz 100% de ATF, tem gente que faz ATF a primeira vez já solta o boi, tem gente que faz 2 ATF e solta o boi. O ideal é o quê? Depende da quantidade que você vai entrar, faça 2 inseminação e coloca com boi. E aos poucos você vai tirando os bois. Até porque eles vão chegando com uma certa idade e você não vai repondo os bois. Porque você ganha muito em qualidade, né? Quando você sai do touro, né? Pro CM, né? Do touro, né? Porque esse boi que está lá nas empresas, eles, né, tem uma qualidade melhor e você vai perceber que a sua genética, aos poucos, ela vai dar grandes saltos, entendeu? Mas isso aí vai depender disso. Eu comecei com 100% das vacas. Fiz 2 e soltei com os boi. E aos poucos eu fui tirando os touros, até porque os touros foram ficando um pouco pela quantidade de vaca e eu não repus. E aí, esse ano, já entrando na estação de monta sem touro, só inseminação. Próxima pergunta. Qual o período ideal para fazer a estação de monta? Quem é e de qual região? Júlio César Meneghetti. Tem essa Ele não informação? colocou a região, vou perguntar para ele em particular aqui. Tem o Thiago também, que ele Tá. deu uma informação bem legal sobre pasto. Ele falou o seguinte: braquiária híbrida mavuno. Tô entrando com ele agora. O capim é bruto, porém não gosta de umidade. Terra ideal é areia. Ele é da região do sudeste de interior de São Paulo.
o Thiago. Então, esse aí é uma variedade nova, né? Eu já ouvi falar dele mesmo. Então, assim, tem várias variedades, né, que a Embrapa tem trabalhado, mas é uma informação que ele deu que é importante. Qual que é a minha situação? Qual que é a minha terra, meu clima? Então, assim, é algo mais regional, né? Cada pasto é algo regional. Aí, voltando à questão da melhor época da estação, Ele é de aqui em noroeste Goiás, do Paraná, Johnny. Noroeste Paraná, né? Deve ser um pouco diferente da nossa aqui. A nossa é o seguinte, é o ciclo da chuva, né? Que é o que a gente chama aqui de verão, na estação do verão, que tem dois grandes fatores aí. Primeiro, a mudança de comida, né? Começa a chover, tem pasto. Segunda questão é luminosidade. Né? A luminosidade, o aumento da luminosidade também faz com que o animal reage. Então, o melhor momento da estação de monta é outubro a janeiro, no máximo janeiro. Janeiro, fevereiro, entendeu? Aí você encerrar aí. Mas, assim, aí eu volto lá para aquela pergunta, né? Quando eu estou trocando o touro pela inseminação. Eu, para chegar a ter uma estação aí de outubro, novembro, até fevereiro, 4 meses, é quando eu estou fazendo essa substituição. E eu parto aí quase que para inseminar. Por que eu estou falando disso? Porque esse animal que emprenhou ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ele vai nascer a partir ali, fim de agosto, início de setembro, outubro, quando está voltando de novo, entendeu? A ter alimento. Um animal aqui na nossa região, que para em setembro, um animal que está bem, porque também tem gente que quer que a vaca está magra e para e fica bem. Não. Ela tem que tá nutrida e tudo. Por quê? Porque o animal nascendo em setembro e outubro, ele nasce praticamente na seca. Então, eu vou curar o bico desse bezerro, já de cara eu já vou reduzir o máximo de parasitas nesse animal. Segunda coisa, no começo ele só vai mamar ali o colosso e vai aos poucos. Quando ele começar a precisar de pasto e de mais leite, é na época da chuva. Então eu tenho abundância de alimento. Então esse animal ele vai ser suprido de uma forma diferenciada. Agora, se eu começo a inseminar março, abril, maio, essa vaca ela vai parir no fim das águas. Então ela vai pegar um cenário completamente diferente. Vai passar com esse bezerro a seca inteiro, pode até sobreviver os dois, mas com muita dificuldade. E aí é onde volta naquela questão, né? Ele vai perder aí uma arroba ou até mais de peso. Que o povo fala assim, vai ser aquele bezerro guache, né? Mas é por isso. E aí ele é desvalorizado no mercado, a mãe dele a vaca ela vai estar desnutrida para pegar de novo, né, a prenhez, vai ser aquela dificuldade, fora de estação e assim sucessivamente. Então, nas outras regiões, bem provável que seja da mesma forma. Os meses pode ser diferente, mas a estação da época, né, é a mesma coisa. Sempre no início ali da chuva, né, que tem mais alimento, todos os fatores ajudam para ela pegar, né, cria, né. As considerações são as mesmas, tá, Júlio? Leva em consideração como é que é aí na tua região e aí programa a tua estação para conseguir deixar certinho nesses períodos aí de nascimento dos bezerros. Certo? Aqui acabou as perguntas. Mais alguma coisa, Johnny? Sim, deixa eu ver bem aqui. Parece que tem um aqui, é recomendar... tá pesando o animal. Não, tranquilo. E parece que o Júlio perguntou também a questão da qual região que eu sou, né? Eu atuo aqui eu moro em Angatu, Goiás, atuo aqui. Tenho uma propriedade em Cariri, que é uma cidade próxima de Gurupi, Tocantins. Então, meus clientes estão nessa região, né? E tem uma pergunta aqui, ó, da Caroline.
Boa noite. Fêmeas Nelore inseminada com Angus tem taxa de natalidade menor que inseminada com Nelore? É uma pergunta, né? E a outra é, pensando no tamanho do bezerro que vai nascer, na dificuldade para nascer e no choque sanguíneo. Ó, são três perguntas importantes, né? E assim, não adianta você olhar o catálogo lá na hora de escolher o sêmen, o boi é bonito, o boi é isso, o boi é aquilo. Existem algumas empresas que têm selo de animais para IATF, né? Eu tenho que conhecer o meu rebanho. Meu vizinho, às vezes, usa um sêmen que o bezerro nasce grande, mas as vacas dele é grande, é vaca multípara, né? Tem N fatores. Essa questão, a primeira aqui, ó, as fêmeas Nelore, inseminada com Angus, tem taxa de natalidade menor que inseminada com Nelore. Isso aqui, eu vou ser bem sincero, na maioria das vezes, se os sêmenes são bons, os sêmenes são de empresas idôneas, vai dar os mesmos percentuais. A diferença da taxa de natalidade não é da raça, é do tipo de sêmen. Não sei se a Isabela concorda, né, com isso, mas eu Sim. não vejo diferença, né, na raça, tá? Agora sim, a raça ela tem alguns diferenciais. Por exemplo, se o meu gado é muito pequeno, ou eu estou trabalhando com essas novilhas precoces, que são pequenas, não pelo fato que ela não atingiu o potencial dela, ela vai parir com 24, 25 meses, quando ela teria que começar a inseminação. Então, quer dizer, enquanto uma vaca está parindo ali com 450, 500 quilos, uma novilha precoce, ela tem que parir com 420 quilos, 400 quilos. Então, ela já de cara, ela já é menor. Então, preferência, da raça Angus. Por quê? Porque o bezerro nasce menor, entendeu? Facilita o quê? Parto. Ah, não, eu quero pôr Nelore, porque minhas novilhas são boas. Olha a questão de tamanho de bezerro, porque senão você vai ter um problema na hora que essas novilhas forem parir, ou as vacas pequenas forem parir. E pecuária de corte, não existe esse negócio assim de desculpa, mas lógico, se tiver um problema de nascimento, a fazenda e tal ajuda. Não, ajuda, até ajuda, mas na maioria das vezes o cara vai ver depois, no outro dia. Não é igual uma fazenda de leite, aonde 90% das vacas elas têm dificuldade para parir. E aí tem um acompanhamento de um veterinário, do próprio funcionário da propriedade. Então pense muito bem nisso. Essa questão do choque sanguíneo aqui, se eu não tiver correta, a Isabela vai me corrigir aí. Assim, a gente tem que ter um certo cuidado na questão de linhagem. Por exemplo, o touro que eu vou escolher, ele não pode ter uma mesma linhagem, tipo assim, avós, bisavós, não ter, Consanguinidade, né? porque isso consanguinidade, obrigado. Ah, E isso aí é o que eu entendo aí do choque sanguíneo. Outra questão também, a vaca Nelore, com sêmen de Angus, né, que hoje o pessoal fala que é o Albertins e é o F1, se você vir com Angus ou com Nelore, ele não vai sair um bezerro bom. Aí é onde que faz o tricross, né, que aí vai entrar o Hereford, o Brangus, né, isso. também, entendeu? Então tem que ter certo cuidado. E outra coisa, sempre guardar, isso que é muito bom no jetball, você falar assim, nossa, eu quero saber dessa vaca aqui, quem era o pai dela. Quem foi o touro, né? Que inseminou, né? Ah, é fulano. Nossa, então eu não vou comprar essa linhagem aqui, não, porque pode dar questão de conseguir. Desculpa aí, você falou, né? Da choque Consanguinidade. sanguíneo aí, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo. O seu veterinário, ele vai saber fazer isso com muita tranquilidade, né? Desde que ele tenha uma história. Se você não sabe que sempre você comprou, de que boi que era, quem era o pai desse boi, aí fica difícil. Exatamente. Tem Eu acho isso aí. mais Ah, perguntas. tem mais? Tem. Aproveitando o gancho da pergunta da inseminação. Angus versus Nelore. Ele perguntou. É o que o Johnny acabou de falar, né? Acho que ele já aproveitou e falou também.
Era essa dúvida, Thiago? Ficou mais alguma coisa? Aí tem mais uma dúvida da Carol aqui também. A taxa de fecundação de novilha na inseminação é menor em vaca que está na segunda ou na terceira inseminação? O que acontece, assim? É uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu estou falando de Nelore, mas às vezes aí no sul vocês usam outra raça. Mas aqui, como a Nelore é a forma, vamos dizer assim, né? É muito importante o quê? É natural do animal que foi exterminado na primeira vez, sempre o melhor gado da fazenda é o que emprenha primeiro. Por que ele emprenha primeiro? Porque ele pariu primeiro. Bem provável que é uma vaca nutrida, é uma vaca que você vai olhar para ela, você vai ver um diferencial, você vai ver diferencial de carcaça, ela vai ter mais leite. Tudo isso são fatores de quê? Passou para a segunda inseminação, quer dizer, as melhores ficou na primeira, passou para a terceira, as melhores ficou na primeira e na segunda inseminação. Entendeu? E a tendência do índice é o quê? É ir reduzindo ao longo dos meses e das repetições. Por quê? Porque vai saindo do natural, entendeu? Se você deixar lá suas vacas lá com touro, as mesmas vacas que vão emprenhar primeiro com touro lá, é as mesmas que vão emprenhar com inseminação. É a que vai estar com melhor útero e N outras coisas. Outra coisa interessante também, eu não sei se alguém perguntou, uma das coisas que a gente tem que separar e ter um zelo são com as vacas primíparas. Por quê? Porque são vacas que precisam do acompanhamento melhor. É aquela história, né? Primípara que pariu a primeira vez, né? Beleza, se ela já zelou daquele bezerro, é aquela vaca que vem em cima de você porque ela quer defender o bezerro, parabéns, já está ótimo. Ela já entendeu que ela é uma vaca, né? Segunda coisa, ela praticamente ela jogou ali no bezerro, quando o bezerro sai, vamos dizer, quase 15% do seu peso. Então ela vai perder nutriente, ela vai ter uma dificuldade maior. Se você faz as vacas multi 2 vezes e se não der cheia, você descarta, dê mais uma chance para a vaca primípara, porque é o seguinte, você já investiu tanto nela, porque ela nasceu, você foi, né, bancou ela ali por quase 2 anos, para 3 anos, né, se for no estágio normal da novilha, para ela te dar o primeiro bezerro. E aí você tem que esperar 8 meses ainda para você fazer dinheiro desse bezerro. Então dá mais chance para elas, tá? Às vezes pode ser Tenta inseminar a terceira vez. Desculpa, pode falar. Às vezes pode ser algum erro de equipe mesmo, na hora da inseminação, alguma coisa assim, então não vale a pena descartar já na primeira, né? Isso, e outra coisa, você vai ter que levar esse animal, independente se ela é novilha precoce, se ela não, vai ser um sistema normal, leve ela até parir, até desmamar o segundo bezerro, com uma nutrição melhor. Porque se você der essa qualidade para ela, ela vai te entregar mais bezerro durante a vida dela, entendeu? Porque se você for pensar ferro e fogo, não, você nem 2 vezes não deu, você já vai perder a sua forma, que a vaca já. As primíparas elas não dão mais do que 40%. Se der 40%, 45%, beleza, está no caminho, é por aí, porque ela tem mais dificuldade mesmo, certo? Mas é importante que uma porcentagem seja de primípara, né? Tem um número, uma porcentagem importante aí que a gente tem de ser Não, tem porque é ela que está entrando no lugar do descarte, né? Exatamente. E outra coisa também, a outra coisa que eu queria falar também é assim, é que a primípara não venha, não, mesmo que tenha dificuldade de divisão de pasto na sua fazenda, não mistura com vaca multípla. Porque a concorrência por coxo, concorrência por pasto, concorrência por água, a vaca ela é maior, a multípara, ela é dominante e ela não vai deixar o animal, no caso as primíparas são menores, chegar no coxo. Por isso que você tem que saber quantos centímetros de coxo para cada cabeça. Tudo isso conta na hora do índice de prenhez, entendeu?
Então, você tem que ter esse zelo. Não adianta, né, pôr o melhor sal lá, mas se a vaca não comer, o que resolveu? Nada. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado também. Legal. Eu acho que aqui acabou as perguntas para mim. Vê se mandaram alguma aí no particular para ti, mas para mim eram essas. Tem aqui, ó, qual o custo médio de uma IATF, incluindo sêmen, seminador, entre outros. Ó, é o seguinte, hoje o meu custo de IATF se eu for utilizar implante de 3 usos, que eu uso ele 3 vezes, eu consigo a medicação por R$16,35. Eu tenho o serviço do inseminador, é R$15, mas tem a quilometragem, vai chegar em uns 18. E tem o SEMI, que eu vou escolher sempre entre 18 e 20 reais. Então, no máximo, eu vou ter um custo aí de R$60. Eu uso o implante monodose, que o pessoal, né, utiliza, que facilita muito o manejo, né, que eu retiro, jogo fora, pronto, resolvi. Não você ficar lavando, não você ficar guardando. Aí o meu custo vai subir mais um pouco. Ele já vai subir com a faixa de mais uns R$5. Então, eu vou trabalhar com essa faixa de 60 a 65 reais, tá? Se eu trabalhar num percentual de prenhez de 50% com 3 IATF, eu vou chegar a um custo de próximo de 100, 110 reais. É isso aí que é o custo da IATF por animal trabalhado. Legal. Tem algumas perguntas aqui do Thiago para ti. Ele está perguntando o que você acha do Aberdeen versus Bonsmara, porque ele diz que Bonsmara é outra raça pura. E ele gostaria de saber se ele já fez ou ouviu falar dessa raça, Bonsmara puro. Então, o Bosmara, eu conheço ele, eu tenho um dos meus vizinhos lá, é a Fazenda Mariquinha, do grupo da Agroquima, eles produzem gado PO da Bosmara. O que eu tenho visto, assim, eu nunca usei, né? O único cruzamento que eu já fiz foi com Angus, Nelore Angus, e Angus e Brangus, né? Que, assim, eu não tenho o que questionar, muito bom. Agora, o Osmara, o que o gerente lá da fazenda, que é o Raimundo, ele, até porque ele produz boi PO, diz que é muito bom, né? Mas a gente não vê o uso intensivo nas propriedades aqui da região. Aqui, o que a maioria faz é o quê? Vaca Nelore, põe sêmen Nelore ou ambos. A maioria aqui é assim. Né? Agora melhorou bastante o mercado, né, do Albertinho aí, que é o cruzamento, né, do Nelore com o Angus, mas o pessoal tem voltado um pouco para o Nelore, que é aquela história, a moda, né? Produz muita e tal, e acabou a forma, né, que é o Nelore, né? Aí o pessoal, eu mesmo tenho feito assim, as IATF dos 2 primeiros lotes, praticamente eu só uso Nelore, eu só ponho Angus naqueles animais mais fracos, menos raça de Nelore, né? Já é mais com a raça de cruzamento, tipo assim, a gente fala que é uma bezerra filho de outra leiteira, mas por quê? Porque eu pego sempre as minhas melhores vacas para fazer matriz Nelore, entendeu? Acho que isso é importante, porque senão você vai ter que ir no mercado para comprar, para fazer reposição de matriz. Ou senão, daqui a pouco, a sua fazenda está toda cheia de Angus. Né? Aí você tem que fazer com brancos, e aí o mercado já não vê esse bezerro macho com bons olhos. Sem contar o problema que eles dão com cerca, né? Vaca Angus, Deus me livre. Elas não quietam, não. Cerca elétrica, cerca de 6 fios, o que você pensar, não segura, não. E ele também perguntou, né, que o Albertins é F1 com Bosmara. Isso mesmo. Então, eu não sei, assim, porque eu nunca vi essa mistura. A única experiência que eu tenho é essa do nosso vizinho lá, que produz o boi PO Bosmara, né? Tem o Oscar perguntando também sobre a raça Ultra Black, que se estão fazendo cruzamento e como são os bezerros. Ó, eu não conheço
não conheço essa Ultra Black. Também não conheço, não. Se eu não estou enganado, isso é um programa, eu não sei se é da ABS, porque eu sempre compro o sêmen da ABS, eu já vi alguma coisa, não sei o que, Black. Porque assim, o que acontece? Com a explosão dessa questão de fazer os cruzamentos, o que tem acontecido, né? E é muito importante isso as empresas fazerem, né? Tem começado a filtrar, né? Começado a filtrar os bois ideais para IATF. Porque não é todos os bois que é interessante para IATF, entendeu? Por Ultra questão Black, ele disso, tá porque você falando faz aqui, o Johnny, sistema cruzamento de Angus com Brangus. cruzamento anos com brancos, né? Dá 75% de anos. Isso. Ó, o que eu percebi é o seguinte, eu não tenho esse Ultra Black nascido na minha fazenda. O ano passado eu inseminei um lote de vaca anos, eu tinha esse problema de seca, eu tenho muita lavoura de soja ao redor e, como diz a gente, eu não quero ter inimizade com ninguém. Então, não é um gado fácil de você deixar ele quieto dentro da fazenda, ele fica onde ele quer. Aí, o que eu fiz? Eu vendi ela num leilão. Então, o que acontece? Eu tive um valor muito bom, né? Uma novilha pesando 12 arrobas de anos, cruzada com brancos, e sem essa alta agora do fim do ano, eu vendi ela a 2.410. Então, assim, para quem estava comprando, ele mexe com leite, então eu percebo que ele comprou por dupla aptidão, tanto tem opção para corte e para leite. Então, assim, eu não conheço, né, vamos dizer assim, quando o bezerro nasce, desmama, como que é, né? Mas é algo, é a única, assim, pelo menos foi uma sugestão do meu veterinário, que é a única sugestão de cruzamento que o bezerro que vai nascer aí, que é esse Ultra Black, que ele fica quase igual ao Alberdiz, né, que é o que o mercado quer comprar, pelo menos aqui na minha região. Porque você pode fazer, igual ele pôs a opção do Bosmara, e tem o caso do Hereford, só que vai dar um bezerro vermelho. Aí você sabe o que é, né? O mercado, infelizmente, ele compra, mas ele quer pagar menos. Não sei se aí na região de vocês acontece isso. Como diz, penso que deve ser muito próximo, né? Por ser um cruzamento bacana, né? Aí. Porque hoje vê muito detalhe, né? Vê marmoreio de carne, vê tantas outras coisas, né? Legal. O Thiago falou que vai fazer essa cruza, Johnny, do Aberdeen Ah, Fio e Bons Marapuri, e depois ele conta pra gente como é que vai ficar. então, essas experiências é muito boa mesmo, até porque, como o ciclo da pecuária, né? Eu vou inseminar esse ano para ver o que o ano que vem vai nascer, então é interessante a gente fazer um teste. Não entra de cabeça em tudo que se escuta, não. Faz os testes, igual a questão do pasto, de adubação. Agora, Exatamente. uma coisa pode entrar de cabeça que vai fazer um diferencial muito grande nas fazendas. Dá uma água de qualidade para o seu gado. Isso aí, você vê como você pode fazer na sua região, porque isso dá uma diferença enorme. Eu já vi estudos do animal perder até 150 gramas dia por não ter uma água de qualidade, né? E a gente vê a dificuldade que é hoje. Aqui na nossa região, o gado morre, o gado não entra na estação na época certa, às vezes tem pasto, o produtor põe um sal bacana para ele, bom, só que não tem água. Ele tem que andar 3 quilômetros, 4 quilômetros, chega lá a água, né, barrenta, tem fungos, tem tantas outras coisas aí que, né, agora se você canaliza essa água, põe no bebedouro, lava esse bebedouro, isso vai dar um diferencial enorme no seu gado. Legal. O Thiago aqui agradeceu pelas respostas, disse que está sendo muito top e que a gente está de parabéns, Johnny. Legal. Teve mais um que elogiou a gente aqui. O Antônio Aleixo, parabenizados pelo nível de formação e esclarecimento das dúvidas. Acho que é isso, né, Não, Johnny? tranquilo. O último detalhe que eu quero deixar aí, que essa webinar, né, foi uma sugestão do Luiz. Eu sou do parceiro do criador, se vocês quiserem seguir eu nas redes sociais aí. Tanto o site deve sair segunda-feira, mas eu já tenho o Facebook e o Instagram.
Então, quiserem me acompanhar, e a gente está em parceria com o JetBov. Meu cliente é 100% JetBov, né? E também quem tiver o interesse, for aqui da região, quiser receber a consultoria, o objetivo da parceria do criador é apenas um: tornar as propriedades lucrativas. Porque se eu tornar as propriedades lucrativas, essa fazenda vai continuar sendo pecuária de corte, os colaboradores vão continuar nas suas propriedades, né? Não é só o dono que fica rico, né? Os funcionários também, eles vão ser rentabilizados, porque a principal, vamos dizer, tecnologia é muito simples. Você vai na AgriShow, você vai na Expo Zebu, você vem aqui na Expo PEC em Porangatu, você compra, financia no banco. Mas quem faz a coisa acontecer é o funcionário. Inclusive o JetBot, excelente ferramenta. Mas o seu funcionário tem que comprar a ideia. Senão vai ser um programa que vai ficar lá sem ninguém alimentar. E sozinho ele não faz nada. Mas se o funcionário, seu colaborador, colocar informação no sistema, vai ser show de bola. Hoje, só para vocês terem uma noção, nós apartamos o gado todinho da fazenda para maternidade só nos números. Eu passo a relação de número 30 dias antes do nascimento para o Mário, que é meu gerente lá da fazenda, e ele aparta. Lógico, tem um olhar, né, porque ele tem uma experiência enorme, deve ter mais de 20 anos que mexe com pecuária. Vamos desmamar bezerrado, número, manda a lista para ele, aparta a vaca para um lado, bezerro para o outro. Então, facilita demais. Eu quero saber, às vezes, eu vou, aonde está o lucro da minha fazenda, quanto que custa, tudo isso o JetBot faz. Mas valorize seus colaboradores para que isso aconteça. Senão, não vai acontecer. É legal isso que eu ressaltar quero deixar também, para você. Johnny, que nessa parte dos colaboradores, o JetBov, ele é um sistema, mas a gente não é só um sistema, a gente é um serviço. Então, a gente tem uma equipe de atendimento aqui que tem um método de gestão, tá? Porque a gente sabe da resistência dos funcionários, a gente sabe dos processos das fazendas, né, que são muito diferentes dependendo da região. Então, a gente tem uma equipe aqui que aplica um método de gestão. Esse método de gestão foi testado e validado em mais de 1.200 fazendas, para garantir que funcionário se capacite, tenha vontade de aprender, de usar e entregar resultado para a fazenda, porque tudo vem lá do campo, né? A gente depende 100% hoje do funcionário cantar o brinco certo, anotar o brinco certo, enfim, da colaboração dele mesmo, né? E o JetBov vai muito nessa pegada de capacitar ele, porque isso vai para o currículo dele também, porque para a gente conseguir que esse funcionário do nosso lado, né? Então a gente tem um método de gestão além da plataforma de gestão. Eu não sei se é porque eu já fui professor há muito tempo, acho que a gente tem que ter na nossa cabeça que tudo é uma aprendizagem, ter a paciência, lógico, dar a ferramenta, cobrar, saber cobrar da forma correta. O suporte do JetBov, eu não sei se todo mundo que a gente está conversando já tem o JetBov, às vezes eu estou falando, mas né, o suporte é ágil, é rápido, né, responde. E até então eu tinha passado esse período, né, que a gente assumiu a propriedade só no Excel. E aí o JetBot tem ajudado muito. E essa parceria nossa aí, a ideia é que a gente possa buscar, né, bons frutos. Essa questão mesmo. Na propriedade, a última coisa que eu passo para a propriedade, depois que eu percebi que toda a aprendizagem foi, né, aceita, aí ele vai mudar a caderneta dele para o celular. Porque Legal. se a gente parar para pensar que ele... Oi? 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 Não, então o que eu estou falando assim, por exemplo, tem que ter um período de aprendizagem para ele sair do caderninho para passar para o celular, né, do JetBot, né? É um Então, assim, a paradigma, né? gente tem que dar essa programação, né? E aos poucos, e o que é interessante é que, assim, o funcionário começa a interagir com a família, porque ele pede para o filho ajudar, para a esposa, e aí e dá muito certo, sabe? É muito bacana mesmo. Não, legal. É uma barreira que a gente vai quebrando e vai ajustando até dar certo. Mas A tranquilo. barreira com a tecnologia, qualquer um, até o caixa eletrônico, a gente já tem tanto costume, né? É verdade. Para o povo ainda vai no caixa para fazer depósito, né? Então a gente tem que ter esse pouquinho de paciência, mas dá tudo certo. Verdade. Bom, o que a gente tinha para hoje era isso, né, pessoal?
Certo, Johnny, mais alguma coisa aí da tua parte? Não, tranquilo, muito boa aí as perguntas, né? A interação. E a interação, né? As perguntas ficam assim, não, a gente percebe que realmente o que a gente começou a falar foi muito bacana mesmo. Top. Então tá, pessoal, outras dúvidas referente ao JetBov, ao que a gente falou aqui, apresentação e tudo mais, vocês podem enviar no meu e-mail, Isabelle, ISABELLE, @jetbov.com. O Johnny, se quiser deixar o e-mail teu também para eles. Tá, o meu e-mail é adm de administrador ponto Johnny, é JHONNY, @gmail.com. Mas a partir de semana que vem a gente já vai ter o e-mail lá do Parceiros do Criador, tá Legal. bom? Aí Qualquer lá já coisa, vai você pode entrar, colocar lá a informação, né, ler nossos artigos e aí vai ser bacana a gente conversar. legal. Qualquer coisa, peçam o contato do Johnny para mim também, que aí eu faço essa intermediação aí. Certo? Beleza, e obrigado Então pela tá bom. Muito oportunidade. obrigada, viu, pessoal? Um abraço, até mais. Até o próximo webinar. Tchau, tchau.